E estamos aqui na nossa bancada do jornal com a nutricionista Kelly Pazinato, ela que é responsável pela criação e elaboração do cardápio da merenda escolar da rede municipal. Bom dia, Kelly, seja muito bem-vinda e conta pra gente um pouquinho como que é feito essa ideia, esse projeto do que vai ser servido ou não nas escolas. Bom dia. Então, para elaborar esse cardápio, a gente faz de forma semestral. Então, a gente senta 2 vezes por ano. Esse cardápio é elaborado por nutricionistas, a gente senta 2 vezes por ano nos recessos. A gente vai sentar junto em dezembro, janeiro e ali no recesso que a gente tem no meio do ano. Então, quem que é responsável por elaborar esse cardápio? O responsável é a nutricionista responsável técnico do programa. E a gente também tem outras 2 nutricionistas, eu faço parte do quadro técnico, nós somos em 3 nutricionistas. Então, o nutricionista, ele é o responsável por elaborar o cardápio nutritivo, saboroso e balanceado. Então, esse é o profissional capacitado para estar elaborando esse cardápio. Então, a base do nosso cardápio é de alimentos in natura e minimamente processados. Então, o que são esses alimentos in natura e minimamente processados? São esses alimentos mais próximos de seu estado natural. É o arroz, é o feijão, é a carne, é a batata, é verduras, legumes, frutas. Então, essa é a base do nosso cardápio. Então, a gente, com os ingredientes culinários, a gente faz as nossas preparações. Então, essa é a base. E daí a gente vai preparando os cardápios por segmento, porque cada segmento tem uma diferenciação. Então, a gente prepara o cardápio do fundamental regular. Por exemplo, fundamental regular é por parcial, período parcial. Então, é uma refeição no turno da manhã e uma refeição para os alunos que estudam no turno da tarde. Tem o cardápio do integral, do interior, das creches, da pré-escola. Daí, cada um é diferente do outro. Daí, a gente senta junto, elabora e todas nós revisamos o cardápio. Passa por todos nós. Então, pelo que a gente observa, é bastante rigoroso todo o processo. E há alguma legislação específica de diretriz do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que precisa ser seguido por Lucas do Rio Verde e outros municípios? Precisa sim, a gente tem a resolução número 6 de 2020 do PNAE. Então, essa resolução é que rege toda a nossa elaboração do cardápio e todo o programa de alimentação escolar. Então, tudo que a gente faz é baseado nessa legislação, tá nessa legislação. Então, a gente precisa respeitar. O que diz essa legislação da parte do cardápio? A gente precisa respeitar as necessidades nutricionais dos alunos, os hábitos alimentares, a cultura alimentar local. A gente precisa atender os estudantes com necessidades alimentares especiais. Então, aqueles estudantes que têm doença celíaca, intolerância à lactose, alergia à proteína do leite de vaca, a gente precisa atendê-los, é uma obrigação, está na legislação. A gente tem uma quantidade mínima de frutas, verduras e legumes para o ensino parcial e para o ensino integral. A gente precisa respeitar essa quantidade mínima. Por exemplo, no ensino regular, né, no fundamental, que é parcial, o mínimo de frutas é 2 vezes por semana e legumes e verduras 3 vezes por semana. A gente oferta frutas 4 vezes na semana no ensino fundamental regular. E legumes e verduras é 3 vezes por semana que preconiza na legislação. A gente consegue atender também. Então, na legislação fala sobre a quantidade de alimentos fontes de vitamina A, alimentos fontes de ferro, limitar a oferta de alimentos embutidos como salsicha, linguiça, limitar ofertas de doces, não ofertar alimentos proibidos. Nessa legislação, ela traz uma lista de alimentos proibidos. Então, o refrigerante é um alimento proibido na alimentação escolar, bolacha recheada, salgadinho. A gente não pode ofertar esses alimentos para as crianças. Então, o que é importante também dizer que esses alimentos proibidos não é só no nosso cardápio. Tudo que entra na escola é considerado alimentação escolar. Então, o pai de aluno, a mãe do aluno responsável, levou um lanchinho do aluno na mochila, um salgadinho, por exemplo, e entrou esse salgadinho na escola. É um alimento proibido, ele não pode estar lá. A partir do momento que entrou na escola, é considerado alimentação escolar e precisa seguir essa legislação. E também nessa legislação diz que é proibido ultraprocessados e açúcar para creche, para crianças de até 3 anos de idade. Então, não pode, 0 açúcar para crianças até 3 anos de idade e 0 alimentos ultraprocessados. Kelly, você comentou sobre esses ingredientes, alguns alimentos específicos, né, sobre prioridade no cardápio. Existe uma preocupação em incluir alimentos regionais e até mesmo na agricultura familiar? Existe sim, existe essa preocupação.
Então, a gente também tem um percentual mínimo pela legislação de produtos da agricultura familiar, no mínimo 30% de alimentos da agricultura familiar. Então, a gente atinge até muito mais do que esse percentual. A gente compra muitos produtos da agricultura familiar e é importante ressaltar que esses 30% é com o recurso do PNAE, né? Porque a gente tem o recurso do PNAE, do FNDE, e tem o recurso, a contrapartida da prefeitura. Esses 30% é com o recurso do FNDE, mínimo 30%. Então, a gente atinge muito mais desse valor com produtos da agricultura familiar, porque esses produtos da agricultura familiar, eles são mais frescos, eles são de melhor qualidade. Então, é um alimento que é muito melhor para a criança. A gente respeita muito os hábitos regionais também. E alimentos culturais, alimentos que as crianças gostam. A gente faz pesquisa com as crianças também. Então, a gente tem na merenda alimentos culturais também. Kelly, e uma preocupação muito importante é em relação a alguns alunos com restrições alimentares. Você já comentou alguma coisa em relação à tolerância, à lactose, doenças celíaca e também alergias alimentares. Como é feito esse diagnóstico de aluno para que realmente eles possam ter uma alimentação adequada? Então, primeiramente, eles precisam apresentar o laudo para a escola. Então, o responsável desse aluno chega na escola com o laudo. Então, a partir desse laudo, a escola vai encaminhar, a gente tem um programa chamado Anjos da Escola. A escola vai encaminhar para o programa Anjos da Escola e a partir desse programa vai aparecer para a gente vai entrar em contato com o responsável da criança. A gente vai entrar em contato, a gente vai marcar uma reunião e a gente vai adaptar o cardápio conforme a necessidade da criança. Porque cada criança é única, existe várias necessidades alimentares especiais. Tanto alergias como intolerâncias e existem também a seletividade alimentar. E a seletividade alimentar pode ter várias crianças com seletividade alimentar, mas cada uma é diferente da outra. Então é necessário fazer individualizado para cada uma, sentar, conversar, entender o que come em casa, para a gente tentar se aproximar ao máximo na escola, porque a gente não quer ofertar uma alimentação que exclua essa criança, a gente quer incluir a alimentação escolar. Então a gente tenta fazer ao máximo uma alimentação parecida com o cardápio dos outros alunos, para incluir essa criança e não causando, claro, alergia, tirando esse alergênico que está fazendo mal para a criança. Você comentou sobre a maneira que é distribuída as frutas, as verduras e os legumes durante a semana nas refeições, no cardápio. E no dia a dia, quantas refeições são ofertadas nas escolas? Como que é a alimentação das crianças? Elas chegam na escola, já fazem alguma refeição? É só na hora do lanche? Como que funciona essa dinâmica na rotina da escola? A gente oferta um café da manhã para as crianças, mas esse café da manhã ele não é contabilizado no cardápio, então é opcional. Então, se a criança às vezes chega na escola com fome, né, não tomou café da manhã em casa, essa criança pode ir um pouquinho mais cedo para a escola, não faz parte do cardápio, e ela chega lá, tem o café da manhã para ela estar consumindo na escola. Mas as refeições efetivas que estão no cardápio, né, do nosso cardápio escolar, é em torno de 19 mil refeições diárias, um pouquinho mais de 19 mil. E a gente tem na rede, hoje, quase 14 mil alunos. E qual que é a grande diferença para as crianças? A gente sabe que na rede municipal temos muitas crianças que são atendidas na escola, são de baixa renda e necessitam, né? E tem, em alguns casos, a merenda escolar como a principal refeição. Como que é lidar com isso no dia a dia dessas crianças? Aí que se vê a importância desse programa, do nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar, de estar ofertando essa alimentação para a criança na escola, porque a gente sabe que criança com fome ela não vai aprender. Então, a gente está ofertando essa alimentação, é uma forma de segurança alimentar também para essa criança, no quesito dessa vulnerabilidade. A gente está ofertando ali a refeição e a gente sabe, né, que infelizmente muitas crianças é a única refeição do dia que elas fazem na escola. Então, a gente precisa, é obrigatório ofertar, né, essa refeição, a gente precisa ofertar essa refeição e a gente fica triste em saber que em casa às vezes não tem para dar continuidade ali na parte nutricional que a criança precisa. Mas ali na escola a gente garante que ela vai estar nutrida no período escolar.
Kelly, sabe-se da importância de um profissional da nutrição para fazer essa elaboração técnica do cardápio, né, para ser entregue alimentação às crianças, mas em relação às conhecidas merendeiras, existe alguma capacitação, existe algum treinamento para que garante a qualidade na preparação dos alimentos que vão ser consumidos por esses estudantes do município? Existe sim, a gente realiza a capacitação com as merendeiras 2 vezes por ano. A gente, nos 2 recessos também. No início do ano a gente faz uma capacitação com as merendeiras, um pouquinho antes do início do ano letivo, e na metade do ano a gente faz novamente mais uma capacitação. O que a gente é obrigado a fazer semestralmente é a capacitação de boas práticas de manipulação dos alimentos. Então, obrigatório no treinamento vai ter alguma prática, alguma capacitação, alguma palestra sobre boas práticas de alimentos, obrigatoriamente, mas a gente sempre tenta inovar, trazer coisas novas. Por exemplo, a gente teve a última capacitação, que a gente teve uma oficina de carne suína, a gente recebeu o pessoal de fora para fazer essa oficina com elas, a gente convida fisioterapeuta, a gente convida psicólogo para conversar, a gente faz essa questão de relacionamento, trabalho em equipe. Então a gente sempre procura estar inovando e trazer coisas novas nas nossas capacitações. Além disso, falar um pouquinho de logística, né, da distribuição das merendas. A gente sabe que Lucas do Rio Verde tem a padaria municipal, que inclusive é referência para o estado e outros municípios brasileiros. Como que é essa dinâmica entre a cantina da escola e também a padaria municipal? A padaria municipal, ela faz os pães para as crianças. Toda semana a gente vai ter o pão na merenda escolar. Então ela fornece o pão, e como a gente não pode fazer um dia único, porque daí seria muita quantidade de pão, a gente distribui. Então todos os dias tem algumas escolas que recebem pães. A gente faz essa distribuição para também não sobrecarregar, ficar tudo num dia só. Então de terça a sexta-feira, de segunda a sexta-feira, eles estão produzindo ali os pães para fornecer para as escolas, e a padaria faz lanches também. A padaria faz torta salgada, bolo, cuca, bolacha. Uma vez por semana a gente tem esses lanches na escola também. Então a padaria fornece. A gente também tem os alimentos que são os alimentos perecíveis, que são as frutas, verduras. Então esses alimentos perecíveis o fornecedor entrega diretamente na escola, para todas as escolas. E os alimentos estocáveis, o arroz, o feijão, a gente recebe na padaria escolar. A gente tem um estoque, e a partir da padaria escolar a gente vai distribuir. A gente tem os nossos motoristas também, que vão distribuir em cada rede de ensino, em cada escola. Ai, que delícia, deu até saudade da época da Verdade, escola. né? Eu amava ir pra escola só pra comer. Ai, comida Dá deliciosa. vontade de voltar realmente para a escola. Falando Muito nessa gostoso. logística, né, de distribuição de alimentos, porque tem que ser muito bem montado para que seja realizada com excelência a entrega, como que funciona a questão da fiscalização e monitoramento para garantir o controle de qualidade das refeições servidas dentro dos padrões, né, determinados nutricionais adequados? Então, em relação a essa questão, né, da segurança, a gente faz a visita periódica na escola. Nós 3, as nutricionistas, a gente faz uma visita técnica todo ano, que a gente vai fazer um checklist. A gente olha do teto ao piso. Então a gente vê, o piso está adequado, o teto está adequado, a parede, a câmera fria está limpa, o freezer tá ok, a borracha tá íntegra, tá limpo. São detalhes. São detalhes, um checklist que a gente vai conferindo tudo, toda essa questão da escola. A gente recebe também visitas da vigilância sanitária. A vigilância sanitária faz visitas na escola até para a escola conseguir o alvará. Então todo ano tem essa fiscalização da vigilância sanitária também. E para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, Kelly, se algum pai responsável, alguma pessoa tiver dúvida em relação à alimentação que o seu filho está recebendo na escola, ou alguma sugestão que possa estar passando para toda a equipe, como que o pai pode interagir, o responsável pode interagir com toda a equipe? Sim, é muito importante o familiar ter conhecimento que o cardápio está no site da prefeitura. Então, se ele tem dúvidas sobre o cardápio, ele quer saber, é muito importante o pai acompanhar, né, a comunidade escolar, ter esse conhecimento do cardápio. Então, acompanhar no site da prefeitura, ver ali o que tá, às vezes perguntar para o seu filho também quando chega em casa, o que foi de merenda hoje, o que você comeu? Porque muitos pais perguntam, depois contam pra gente, né, meu filho falou que comeu, que gostou, que estava muito boa a comida. Às vezes um alimento que o filho começa a comer na escola, que antes ele não comia em casa, agora ele começa a comer em casa porque provou na escola.
às vezes o incentivo do colega também de estar comendo ali junto. Então, eu acho assim, se o pai tem alguma dúvida, né, fora isso, fora o cardápio, primeiramente ele vai entrar em contato com a escola. Se a escola conseguir sanar a dúvida, ok. Se a escola não conseguir sanar a dúvida do pai, a escola entra em contato com a gente, com a nutricionista. Se a gente conseguir sanar a dúvida à distância, a gente vai responder esse questionamento, mas se necessário a gente faz reunião também. Então, com alimentação especial, a gente sempre procura fazer reuniões, né? Quando tem alguma alimentação ali, uma necessidade alimentar especial. Mas se é uma dúvida geral, também a gente sempre fica à disposição e pode estar marcando reunião para conversar, e às vezes está indo para a escola fazer reunião com os pais. Acontece muito também essas reuniões que a gente participa com os pais para falar, só que é importante os pais participarem também, quando tem reunião dos filhos, quando tem algo na comunidade escolar, os pais estarem participando para estar conhecendo também toda a parte pedagógica e a parte da alimentação escolar também, que é muito importante eles terem esse conhecimento. Ok. Muito obrigado, Kelly, e deixamos sempre os microfones da AgriFM à disposição, então, da Secretaria de Educação, da equipe de nutrição das escolas de Lucas do Rio Verde. Muito obrigada.